Trump está promovendo uma verdadeira ofensiva contra a América Latina, impondo mais um bloqueio marítimo, agora contra o território cubano, alegando que o governo vai ter o seu fim pelo menos até o meio do ano e também exigindo de vários países, também da América do Sul, mas principalmente a Bolívia, que expulse os espiões do Irã e dos seus aliados da América Latina, inclusive aumentando a sua presença militar com essa prerrogativa. O Brasil coloca que não aceitará algum tipo de ingerência na América Latina, que os países latino-americanos manterão a sua cabeça em pé, e costura um acordo não só com o Canadá, que está sendo ameaçado pelos Estados Unidos de tarifas de 100% por se alinhar com os chineses, mas também a proposta de uma nova ONU, com uma espécie de alternativa ao Conselho de Paz proposto pelo Trump. Será que vai dar bom aí para o Brasil, né? Entre aspas. Afrontar o Trump dessa maneira? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta bastante atenção que a Nômade, parceiraça do canal, está oferecendo para você a possibilidade de comprar os seus dólares e ter acesso a 2% de cashback direto na sua conta. Ou seja, você já tem as melhores taxas do mercado para diversificar suas posições, comprar os seus dólares, que baixou da casa dos 5,30, cara. Promoção, né? Tô brincando, não é recomendação de investimentos, mas é quando eu gosto de fazer as minhas compras com vários benefícios. No aplicativo gratuito, tem acesso, por exemplo, né, ao Nômade Explore, que é o cartão de crédito da Nômade que eu utilizo, porque me dá cashback em dólar, pontos que não expiram e vários outros benefícios. Confira lá, baixa lá, é de graça, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal, que tem assunto bem importante aí pra gente tratar. Como eu falei pra vocês, o governo Trump, e não é novidade nenhuma, divulgou no seu documento estratégico. O Pentágono, por exemplo, também divulgou o Departamento de Guerra, como o Trump chama, as suas novas diretrizes, e a América é uma prioridade. Os inimigos dos Estados Unidos na América Latina estão sendo combatidos, a gente pode perceber, seja por algum tipo de apoio eleitoral, por algum tipo de declaração. Pois isso acabou de acontecer, por exemplo, em Honduras. A gente teve acontecimento também na Argentina, em que ele apoiou, né, os candidatos ali no Congresso que apoiassem uma proposta mais pró-Milei. Então, há interferências em eleições e, claro, que o Brasil percebe também algum tipo de risco, porque é interesse dos Estados Unidos retomar o protagonismo numa região tão estratégica para os americanos. E é claro que o inimigo histórico seria, claro, Cuba, desde 1959, com a Revolução Cubana, mas principalmente pós-década de 60, quando vira um país socialista. Aí temos o caso da crise dos mísseis, já falamos um pouquinho aqui no canal, né? Mas todo esse embargo feito contra Cuba, o regime cubano, seja do Fidel Castro, do Raul Castro ou agora do Miguel Díaz-Canel, com certeza representa uma espécie de ameaça geopolítica para os Estados Unidos, lembrando que Cuba está do ladinho ali da Flórida, ou seja, até do ponto de vista geográfico, militar, para os americanos representa uma espécie de ameaça. Nós tivemos a informação que o Trump está cogitando fazer um bloqueio marítimo contra o território cubano, muito similar ao que aconteceu contra a Venezuela. Por mais que Cuba esteja sob o embargo dos Estados Unidos, as empresas americanas, investidores americanos não podem investir em Cuba. Os Estados Unidos não fazem esse bloqueio contra outros países, né? Não impedem que não existem as chamadas sanções secundárias. Então, Cuba é relativamente livre para negociar com quem bem entender. Só que os dois principais fornecedores de petróleo para o território cubano, e lembrando que Cuba já atravessa uma gravíssima crise energética, mesmo antes da intervenção na Venezuela e agora a ameaça contra o México, eram os venezuelanos e os mexicanos. A Venezuela já teve a troca de governo com a entrada de Delcy Rodrigues e a condição prévia que os americanos colocaram é que não fosse mais negociado o petróleo com os inimigos. Expulsem os iranianos, não negociem com os chineses e não negociem com os cubanos. Só de perder o petróleo da Venezuela já é muito preocupante. Nós tivemos informações que a Cláudia Sheinbaum, presidente mexicana, está sendo também ameaçada, está cogitando não mais vender petróleo para os cubanos, porque o Trump colocou que se vender petróleo para Cuba, isso pode promover algum tipo de insatisfação do governo americano, com retaliações, tarifas e a arma econômica, né, que o Trump utiliza, que é essa espécie de coerção com base no mercado americano. E convenhamos que para o México, que mais da metade das exportações é só para os Estados Unidos, perder o mercado americano é, assim, uma coisa gravíssima, né? Não existe a mínima possibilidade, ainda mais pela questão de Cuba. Ou seja, mais uma espécie de sanção, uma espécie de bloqueio para, eventualmente, trocar o governo cubano.
Ah, professor, mas eu não gosto de Cuba, tal. Galera, isso não está em discussão. Está em discussão os Estados Unidos impondo sanções ou impondo a sua maneira de pensar, não respeitando os princípios ou a Carta da ONU, tá? Além disso, a gente teve informações também que os Estados Unidos, eles estão exigindo nesse momento que a Bolívia expulse os seus espiões iranianos e designe a Guarda Revolucionária Islâmica, que é o corpo revolucionário, né, que protege o regime dos ayatollahs como grupos terroristas. E isso é muito importante pelo movimento que a América Latina vem passando no momento. Vocês percebem quantos governos de direita se elegeram nos últimos anos na América Latina? A gente teve, por exemplo, o Castro agora mais recentemente no Chile, o Rodrigo Paz, por exemplo, na Bolívia, depois de quase 20 anos do MAS. Tivemos a eleição, por exemplo, no Peru, né? Não é exatamente uma eleição, mas a entrada de um candidato que é muito mais pró-direita do que era a Dina Boluarte ou até o Castilho, por exemplo, anteriormente, entende? No Paraguai, por exemplo, Penha, na Argentina, por exemplo, Javier Milei. Então, hoje, a América Latina, ela caminha para um rumo mais à direita. E o Trump, ele se aproveita disso do ponto de vista geopolítico para conquistar os seus interesses. Por exemplo, há informações, isso da CIA, que o Irã e os seus aliados na América Latina, como forma de influência geopolítica, roubar informações importantes para a inteligência iraniana e também para ganhar um dinheiro por meio de tráfico de drogas, tráfico de armas e outras atividades ilícitas. O Hezbollah atua, principalmente o Hezbollah, e a Força Quds, né, que é uma espécie de guarda revolucionária iraniana atuando em países do exterior. Então, segundo os Estados Unidos, eles estão exigindo que a Bolívia classifique o Hezbollah, o Hamas e também a Força Quds como grupos terroristas. Lembrando que medidas parecidas vão ser tomadas com a Nicarágua, aliás, com a Nicarágua não, perdão, com o Panamá, com o Peru também e com o Chile. Lembrando que isso já foi feito na Venezuela, né? Porque a gente já teve a troca de governo aí para a entrada da Delcy Rodrigues. Além disso, professor, mas a Bolívia é esse centro de espionagem como os Estados Unidos estão alegando? Então, as informações americanas, hein? É que o Hezbollah e o Irã, o Hezbollah, que atua no Líbano, mas é um grande aliado dos iranianos, utiliza a Bolívia porque a Bolívia não tem uma força militar tão forte como outros parceiros regionais aqui na América Latina. A Bolívia é um país que, do ponto de vista geográfico, está no centro do continente, então tem ligação, né, faz fronteira com praticamente todos os países mais relevantes para os anseios iranianos, e a Bolívia não investe em contra-inteligência. Então, o Irã consegue fazer espionagem, consegue os seus objetivos sem grandes resistências do Estado boliviano. Além disso, a própria existência do MAS, que ficou tanto com Evo Morales pós-2006, mas também com o Luiz Arce durante um tempo bastante considerável, a esquerda que seria leniente ou teria interesse em manter essas relações com o Irã. Vale lembrar, por exemplo, que em 2023, realmente, a Bolívia ela assinou uma parceria, um acordo em que drones e instrutores iranianos estão na Bolívia. A ideia, né, da Bolívia é reforçar a sua defesa, alegando uma soberania contra possíveis ataques estrangeiros. Mas, claro, foi costurado por China e por Rússia, mas, querendo ou não, para os Estados Unidos, eles veem isso como uma ameaça. Meu Deus, a Bolívia fechou um acordo de parceria e está utilizando agora drones iranianos, agentes iranianos treinando o exército boliviano. Então, essa forte ligação preocupa e os americanos estão fazendo ameaças contra o Rodrigo Paz para ver se ele consegue se desvincular aí dos iranianos. Lembrando que só no ano passado, o Equador de Daniel Noboa também designou o Hamas, o Hezbollah e a Guarda Revolucionária como forças terror, tananã, e a Argentina fez a mesma coisa com a Força Quds, que é a Força Revolucionária Iraniana, a Guarda Revolucionária Iraniana, atuando no exterior. Ou seja, ou respeita os anseios americanos, ou ameaças, inclusive, de troca de governo por parte do Trump. Enquanto isso, claro, galera, a gente vê, por exemplo, que o Irã, ele realmente se aproximou até mesmo do Brasil. O Brasil é um parceiro comercial dos iranianos. Eu diria que não é de agora, é de um tempo até um pouco mais antigo. Mas o Irã, ele faz parte dos BRICS, por exemplo, hoje. Então faz parte. Os BRICS não é exatamente um bloco econômico, mas é um bloco político que discute coisas econômicas e permite, claro, maior intercâmbio de informações, de negociações, de parcerias comerciais. O Irã não é visto como um inimigo, por exemplo, do Brasil. Aliás,
aliás, em ato que eu, Ricardo, tá? Eu, Ricardo, considerei até como um pouco injustificável da parte do Brasil, a gente está vendo que o regime dos ayatolás está perseguindo a população, está causando morte ali de pessoas que estão protestando contra o regime. E o Brasil se negou, por exemplo, a adotar uma postura mais contundente, criticando e defendendo os direitos humanos no território. Ah, professor, mas os iranianos, eles são contra o imperialismo americano, existem agentes do Mossad, agentes da CIA que estão infiltrados. Cara, e não desconfio de nada disso, tá? Mas, se o respeito aos direitos humanos, por parte do seu lado, tem ideologia, eu acho que você está errado. O respeito aos direitos humanos tem que reverberar sempre, né? Independente se é contra os Estados Unidos, a favor dos Estados Unidos, a favor da China, contra a China. Se você tem que ter o peso das medidas, cuidado, hein, galera? Você pode acabar passando pano para umas certas coisas erradas e para governos ditatoriais, como, por exemplo, o regime dos ayatolás. O Brasil não está gostando nada dessa ofensiva. O Lula, por exemplo, falou que ele fica indignado com o que aconteceu contra a Venezuela, porque é uma falta de respeito à soberania, que a América do Sul é um lugar de paz, não temos armas nucleares, a gente só tem gente pobre que quer trabalhar, viver, comer, almoçar, jantar e estudar. Não temos armas, mas temos dignidade. Até por isso, não baixaremos a cabeça para ninguém. O Brasil se telefonou ontem, trouxe aqui para vocês no vídeo, para o Xi Jinping, e a China colocou que o Brasil vai ser um membro importante para a defesa do multilateralismo e defesa do Sul Global. O Brasil telefonou para a Índia e o Narendra Modi falou coisas muito parecidas, que o Brasil vai ser um país importante para a defesa do multilateralismo e também do Sul Global. Vocês entendem o que o Brasil está se tornando? O Brasil, por exemplo, não aceitou fazer parte do Conselho de Paz, apesar da Palestina ter convidado o Brasil, faz parte lá, porque senão vai ter Israel, Argentina, Estados Unidos, isso preocupa a gente. Precisamos de alguém que pense também na autodeterminação dos povos palestinos. O Lula, pelo contrário, falou que, na verdade, a carta da ONU está sendo rasgada. Que ele pede, inclusive, atenção para as eleições de 2026, já que existe risco à democracia se espalhando em vários países do mundo. Não falando nominalmente, mas claramente se referindo ao governo Trump. O Brasil considera que a formação de uma ONU paralela, com o Trump definindo quem são os países participantes, definindo como que vão ser as regras do jogo e quais vão ser os acordos que vão ser costurados, é péssimo. O Brasil ele quer aproveitar esse momento para reforçar a multilateralidade, fechar o acordo Mercosul-União Europeia é uma prioridade para o Brasil. O Brasil, por exemplo, convidou Mark Carney para fazer uma visita oficial. Mark Carney do Canadá, que está tendo péssimas relações com o Trump agora nesse momento. O Brasil, ele sempre fala da questão da soberania, do respeito, a não intervenção dos Estados Unidos, e o Brasil quer aproveitar esse momento para finalmente ver se os países discorrem sobre a importância da reforma da ONU. Eu estudo geografia e geopolítica há um bom tempo, e olha, galera, essa questão da reforma da ONU, de ter o G4, Brasil, Índia, Japão, Alemanha, hoje muito mais, né? Talvez México, África do Sul, outros países que mereceriam ter uma vaga no Conselho de Segurança Permanente da ONU e uma reforma dessa instituição lá de 1945, o Brasil vai usar esse momento para exigir que isso seja feito. Será que o Brasil vai conseguir ter todo esse protagonismo? Fato é que preocupa as ações do governo americano. Por exemplo, participar do Conselho de Paz. O Brasil ficou muito preocupado que o Mark Carney foi convidado, só que daí quando ele fechou a aliança com a China, ele foi desconvidado. Opa, então os Estados Unidos, com o histórico aliado que é o Canadá, pode convidar e desconvidar quem ele quiser? Como assim? Os Estados Unidos, o Trump, primeiro, que mais uma vez chamou Mark Carney de governador, dando a entender que a ideia dos Estados Unidos fazer com que o Canadá seja o 51º estado dos Estados Unidos, e ameaçou o Canadá com tarifas de 100%. O Canadá fechou um acordo com os chineses, um acordo alegando que o Xi Jinping, a China, era muito mais garantido, era muito mais razoável do que o governo americano, que vem pregando possíveis ameaças contra a Groenlândia. O Trump até postou uma foto, né, com um pinguim na Groenlândia. Mandou mal também, Trump, né? Pinguim na Groenlândia não dá, né? Mas ameaçando a soberania da Groenlândia e ameaçando tarifar países de acordo com o seu bem entender, né? Os Estados Unidos colocou que vai colocar tarifas de 100% contra o Canadá, se de fato essas tarifas forem colocadas, aliás, se essa parceria for levada para jogo. A grande preocupação do Trump
Ele está tentando minar o fornecimento de petróleo para os chineses, por isso uma possível incursão contra a Venezuela, por isso a incursão, aliás, contra o Irã, por isso a possível incursão contra o Irã, a incursão contra, confundi todo aqui, né? Por isso, a incursão contra a Venezuela, a possível incursão contra os iranianos e o Canadá também, cara. O Canadá, ele pode mais que dobrar sua exportação de petróleo com essa nova parceria. Isso preocupa muito os chineses. Além do que, produtos chineses entrando no mercado canadense e o Canadá tendo uma área de preferência alfandegária, que é o UNSCA, um bloco econômico, também preocupa com a entrada de produtos chineses no mercado dos Estados Unidos. Percebam a ação do governo Trump. Ou joga com as regras do jogo dele, ou você pode sofrer no mínimo tarifas, no máximo uma intervenção militar. E aí, galera, será que o Brasil vai conseguir liderar esse jogo aí, principalmente na América, para evitar todo esse imperialismo do governo Trump? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.